Olá! Então, vamos retornar para o último conteúdo dessa análise sintática. Agora vamos ver o próximo, que são os termos acessórios. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, como o próprio nome diz, né, termo acessório, né? Os termos acessórios, é como eu falei ainda há pouco, né, no outro vídeo, os termos acessórios. Quando eu vou sair, por exemplo, eu boto um brinco, boto uma pulseira, boto um anel, os rapazes podem botar um boné, né? Isso tudo são acessórios para melhorar a aparência, para ficar mais bonita, para ficar mais estiloso, estilosa, né? Então, a mesma coisa na oração. Esses acessórios vão complementar apenas por estilo, não é obrigatoriamente necessário. Não, não é apenas por estilo, para melhorar o entendimento. É diferente dos termos essenciais e dos termos integrantes, porque eles são necessários, ok? Agora, os termos acessórios, eu poderia viver sem eles? Poderia, mas é melhor não, porque eles vão melhorar o entendimento, eles vão deixar mais claro o que o que nós queríamos dizer, o nosso texto, ok? Como eu sempre digo, não basta ficar claro, o texto, a oração tem que dizer exatamente aquilo que o interlocutor quis dizer. Então, quando eu escrevo um texto, é a mesma coisa. Não basta escrever um texto lindo, bonito e claro. Eu tenho que fazer o meu leitor compreender exatamente aquilo que eu quis dizer, ok? E é com isso que esses termos acessórios vão auxiliar. Então, vamos lá. Termos acessórios da oração, adjunto adnominal, que muita gente confunde, adjunto adverbial e o aposto. O adjunto adnominal é o termo que possui valor de adjetivo, né? E que especifica ou delimita o significado de um substantivo. Ele pode ser expresso por um adjetivo, por uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? É um conjunto de palavras que funcionam, isso é muito importante no português, a palavra funcionar, que funcionam como adjetivo, ok? Além disso, também pode ser expresso por um artigo, por um pronome ou por um numeral adjetivo. Numeral adjetivo o numeral também pode funcionar como adjetivo, ok? Então, vamos lá. Exemplos 1. Os políticos corruptos foram presos. Então, o termo corrupto, ele morfologicamente é um adjetivo, certo? E ele está se referindo o quê? Ao núcleo, né? Que é um substantivo concreto. Ele especifica quem são os políticos. São os políticos corruptos. Não foram todos os políticos que foram presos, porque, por incrível que pareça, nós temos políticos que não são corruptos, certo? Então, os políticos corruptos, apenas estes foram presos. É claro que isso é uma frase de ficção, mas aí são outros 500. Porque a gente ainda tem muitos corruptos que ainda não foram presos, mas aí são outras questões. Vamos lá. Os políticos corruptos se refere a políticos, que é o núcleo do sujeito, ok? E agora o exemplo 2. Seu avô tinha memória de elefante. De elefante, eu vou falar como gramaticalmente correto, como curitibano. Seu avô tinha uma memória de elefante, né? Porque não é o i que tem aqui, não, né? Vamos falar gramaticalmente correto, de elefante. O termo de elefante se refere ao núcleo do objeto direto. Qual é o objeto? Uma memória. Então, nós temos uma se referindo à memória e de elefante se referindo também à memória. Memória é um núcleo do objeto. E memória também é um substantivo abstrato. De elefante está especificando um substantivo abstrato, né? Então, de elefante, nós temos duas palavras que funcionam como um adjetivo. Então, ela é uma locução adjetiva, ok? Agora, o livro foi doado para a biblioteca. Nós temos as palavras destacadas, né? O e a. Eles se referem ao núcleo, né? Ao núcleo, aos seus núcleos especificamente, né? No caso, o livro está se referindo aqui ao núcleo do sujeito que é livro, foi doado para a biblioteca. A biblioteca é o núcleo do objeto, no caso, né? Então, nesse caso, o está se referindo ao núcleo do sujeito e o está se referindo ao núcleo do objeto, indireto, né? Para a biblioteca. Morfologicamente, os dois são artigos, mas aqui, no caso, eles são adjuntos adnominais porque se referem ao nome, no caso, né? Outros exemplos de adjuntos
adnominais que são morfologicamente classificados como pronome. No caso, pronome possessivo. Meu carro está na oficina. Demonstrativo. Esses garotos são músicos. Pronome indefinido. Algum livro foi doado hoje? Pronome interrogativo. Qual livro foi doado hoje? E numeral, o numeral adjetivo que eu falei, né? Os dois garotos estavam fascinados. Por que ela é um pronome, um numeral adjetivo? Né? Porque os dois garotos, esse aqui já não é pronome, né? Numeral adjetivo, é que eu quis aproveitar o espacinho aqui, ok? Os dois garotos. Dois se refere a um substantivo, especificando os substantivos, mas ele também é numeral, então é um numeral que funciona como adjetivo porque está caracterizando o substantivo, ok? Sempre que a gente tem um termo que caracteriza o substantivo, ele vai ser um adjetivo. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido bem esse adjunto adnominal. Depois vai ter um vídeo que muita gente confunde o adjunto adnominal com complemento nominal. Não é complemento nominal ou adnominal, é adjunto adnominal e complemento nominal, ok? Mas depois eu vou explicar melhor. E agora vamos para o adjunto verbal. Muito bem. O adjunto verbal é um termo com valor adverbial, que se associa a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, intensificando-lhe o sentido ou denotando alguma circunstância, né? Ele pode ser expressado por um advérbio, por uma locução, por uma expressão adverbial. Locução, lembrando que é mais de uma palavra, certo? Que funciona como um advérbio, diferente da expressão adverbial, que são algumas frases até mesmo, né? Que funcionam como advérbio. A locução geralmente ela é pequena, a expressão adverbial ela pode ser duas, três, quatro, até mais palavras que funcionam como advérbio. Mas o adjunto adverbial também pode ser uma oração. Só que nesse caso não é de período simples, então nós não vamos nos ater muito a essa questão, porque isso aí já é caso para outra aula. Nós vamos ver apenas na oração no período simples, que seriam os advérbios, locuções e expressões adverbiais. São esses que podem ser considerados adjuntos adverbial. Então, na escrita, essa observação aqui está no lugar errado, ok? O aposto, né? Eu coloquei no lugar errado. Pela ideia, esses adjuntos adverbiais, eles recebem diferentes classificações, ok? Dependendo da função que estão desempenhando. Então, vamos ver algumas... Então, olha só para frisar, essa frase aqui não pertence a este local, ok? Algumas classificações dos adjuntos adverbiais. Eles podem ser de afirmação, como sim, ele certamente virá à reunião. Ou de dúvida, Antônio talvez passe por aqui no final da tarde. Talvez. Meio, prefiro viajar de avião. Meio, como eu estou viajando, né? Fim, estudem bastante para a prova de amanhã, né? Para a prova de amanhã, nesse caso, na verdade, seria o bastante, que seria o fim, né? Para a prova de amanhã. Condição, não se vence sem esforço. Companhia, gosto de almoçar com a família. Assunto, todos conversaram a respeito da viagem. Esse termo, essa expressão toda a respeito da viagem, né? Também é um adjunto adverbial. Concessão, apesar da chuva, todos compareceram, ok? Lugar, moro em uma cidade pequena. Adjunto adverbial de lugar. Modo, os idosos andam devagar. Instrumento, cortei o cabelo com a tesoura. Intensidade, o exame foi extremamente fácil. Esse extremamente, né? Tempo, voltarei do trabalho às 4 da tarde. Negação, não quero mais cantar. Conformidade, devemos agir segundo as normas da empresa, ou poder ser de acordo, né? Causa, não falei com ele por medo das consequências, ok? Então, são vários aqui, isso aí vocês vão ter que estudar depois. Muito bem. E, por fim, nós temos o aposto, que é um termo que tem caráter nominal e se junta a um substantivo.
a um pronome ou a um equivalente a eles, né? Para ampliar, resumir, explicar, desenvolver o sentido ou desenvolver o sentido dessas palavras. Então, aquela frase que eu disse que está no lugar errado, ela deveria estar aqui. O aposto, ele sempre tem que estar com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Eu já falei isso na aula sobre a pontuação. Então, o aposto é aquele termo que eu posso pegar de uma vírgula a outra e retirar da oração, né? Eu falei sobre isso na aula sobre os sinais de pontuação e uso de vírgula. Então, o aposto tem uma vírgula antes e uma vírgula depois. Se ele está, às vezes ele pode estar deslocado, né? Ele vai ter uma vírgula somente depois, é claro, né? Existem vários tipos de aposto: explicativo, enumerativo, resumidor ou recapitulativo, distributivo, comparativo e especificativo. Vocês não precisam saber cada um deles, basta vocês saberem identificar que é um aposto, ok? Ou seja, eu posso retirar que o entendimento vai ter, certo? Eu continuo tendo entendimento da oração, porém, ela não vai estar tão especificada como eu gostaria. É aquilo de eu falar claramente, mas não ser entendida exatamente como eu quero. Então, o aposto vai ajudar a me fazer ser entendida exatamente como eu quero. Então, esse caso aqui, ó, oferece o explicativo, né? Ele oferece uma explicação sobre o termo anterior, como a geografia, estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então, estudo da Terra é um aposto que se refere à geografia. Eu posso retirar a geografia, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Não vai fazer falta nenhuma. Porém, fica mais claro quando eu digo que a geografia, que é o estudo da Terra, né, é uma disciplina fundamental. Ou, Júlia, dos recursos humanos, pediu para você preencher essas fichas. A pessoa vai entender se eu digo, Júlia pediu para você preencher essas fichas? Vai. Porém, eu posso ter várias Júlias na empresa. Então, eu expliquei quem é a Júlia. É a Júlia, não é qualquer uma, é a Júlia dos recursos humanos, ok? O enumerativo é aquela que enumera, e essas enumerações são separadas por vírgula, como a gente viu na aula sobre os sinais de pontuação. Então, exemplos, na bolsa levava o que precisava, roupas, biquínis e toalha, ok? Ou a Revolução Francesa defendia 3 ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses 3 ideais, que está enumerando os ideais da Revolução Francesa, formam um aposto enumerativo. E tem o resumidor ou recapitulador, né? Na imagem que está na frente, ó. O recapitulativo. Eles vão retomar as explicações, porém, de uma maneira separada da oração. Então, saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Então, tudo isso resume tudo aquilo que eu disse anterior: saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso, né? Tudo isso aqui que eu disse antes são prioridades para a melhoria de um país. Então, tudo isso, né, vai ser um aposto. Isso seria tudo isso vai resumir tudo isso aqui que eu estou dizendo. Então, se eu tiro tudo isso, no caso aqui, nesse tipo de aposto tem a vírgula apenas no início, né? Não é comum eu usar esse tipo de aposto, é mais uma questão de estilo. Se eu retiro, eu vou continuar tendo o mesmo entendimento, né? Ela é mais, por isso que é um recurso de estilo. Eu uso para ficar mais bonito, apenas isso. Mas não é comum usar na linguagem culta, né? É mais um estilo que alguns escritores utilizam. Então, eu poderia escrever direto: saúde, educação e acesso à cultura são prioridades para a melhoria de um país. Nesse caso, se eu tiro o aposto, eu vou retirar também a vírgula. Porque lembra que eu falei nas aulas de pontuação? A vírgula pertence ao aposto. Então, o aposto, quando ele sai, ele leva junto a vírgula dele, né? Ele pega a vírgula, bota debaixo do braço e vai embora. Ok? Então, tem o mesmo entendimento. No próximo exemplo, paz e sossego. No próximo exemplo, né? Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Então, paz e sossego. O termo esses, ele está resumindo o que eu disse anterior. Eu posso pegar e retirar. Paz e sossego são os meus desejos para as férias. Vou ter o mesmo entendimento. Então, esse aposto não é comum, ok?
E o distributivo, esse é um pouco, é meio difícil de se usar, né? Porque alguns não sabem utilizar, mas não é muito difícil. Ele retoma as explicações sobre os termos, contudo, de outra maneira também. Olha só, Vitória, ele especifica quais são os termos. Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela, quem é? Vitória, né? Na corrida e este no atletismo, ok? Este quem foi? Foi Luiz e aquela foi Vitória. Então, são apostos distributivos. Ele está distribuindo as vitórias, né? Especificando quem venceu o quê. Eu poderia dizer, Vitória e Luiz foram os vencedores na corrida e no atletismo, né? Poderia? Sim, mas fica mais claro se eu especificar quem venceu o quê. Adoro João e Maria. Um exemplo de calma e a outra de agitação. Um, João, e outra, Maria. Ok? Então, fica mais claro quando eu utilizo esse tipo de aposto. E o comparativo, que compara os termos viajarei para Cancún, paraíso dos deuses. Ah, esse exemplo aqui, eu esqueci de trocar. Desculpa. Então, ele vai comparar termos com outros, no caso, né? E outro que é muito mais comum é o especificativo, que vai especificar um termo de oração. Se eu digo, a Avenida Paulista é lindíssima. Desculpa, dá licença aqui. Desculpa. Falei demais e não tomei água. E não é qualquer avenida que é lindíssima. Aqui está especificando de qual avenida que eu estou falando. Nesse caso, ele não precisa de vírgula. Ele não utiliza vírgula, ele é direto. Desculpa. A aluna Joana continua a nos surpreender. Foi um erro de digitação. Então, não é qualquer aluna, né? É a Joana. Então, está especificando quem é a aluna. Então, o especificativo não precisa da vírgula, ele é direto, ok? E o vocativo não é um termo acessório da oração. Ele é independente, né? Ele não se relaciona sintaticamente com os outros termos. Então, eu poderia tirar... Ele não tem referência nenhuma com os outros termos, porque é apenas a palavra, a pessoa, a quem... Um chamamento para a quem eu me dirijo, né? Mariana, venha, venha. Então, eu estou me referindo a Mariana. Quando eu coloco a pessoa a quem eu me refiro, eu estou utilizando um vocativo. Vamos ouvir, minha gente? Esse minha gente é um vocativo, porque eu estou falando com minha gente. Você viu o que aconteceu, senhora? Senhora é um vocativo, porque eu estou conversando, eu estou falando com a senhora, ok? Bom, então é isso, né? Deixa eu dar um stop aqui. Então, nós encerramos essa parte, esses termos da oração, né? Que é essa parte de morfologia que muita gente ficou em dúvida. E logo eu vou fazer um vídeo sobre especificando, tirando uma dúvida que muita gente teve, ok? Já vou postar daqui um pouquinho.